pode levantar a mão para pedir a palavra? Vai lá, Mozinho, manda. Vamos nas boas reuniões do PT nos anos 90, 80, 90. Mas a questão, uma pergunta para vocês. A Folha deu alguma coisa dizendo que os militares... A Folha de São Paulo, não a Folha Democrata, né? Não, a Folha de São Paulo, a que custa R$6. Essa daqui você pode contribuir com R$2. Será que você pode contribuir com 5, com 10? E as notícias estão melhores aqui, estão mais atualizadas, mas vamos lá. E o dia que você não tiver, você ainda vai ter a sua Folha Democrata aqui. Mas a Folha de São Paulo estava noticiando que os militares dizem, estamos prontos, é só o futuro presidente, que já está diplomado, dizer, vai para cima que a gente tira o pessoal todo. Vocês acreditam mesmo nisso? Olha, não sei se a pergunta é para mim, mas eu diria o seguinte, né? Eu até à tarde tive com outro companheiro aí, um veterano da luta da geração 68, Cid Benjamin, e ele dizia o seguinte: militar, essa área de segurança, eles têm hierarquia e disciplina. Sim. Né? Então, na hora que vier o comando, porque nesse aspecto não tem como transigir. Você imagina se o pessoal, quando recebesse uma ordem, dissesse: espera aí, vamos fazer uma assembleia. Não, ordem é ordem. Ordem é ordem, veio. Então, a primeira para um coisa... botão da camisa, para barba, é tudo. E geralmente quem é mais golpista é da reserva, né, Pisolato? Já não estava fazendo mais nada. Sem dúvida, são os mais assim, né, que não querem colocar na reta. Então, a primeira coisa, área próxima a quartéis, tiro de guerra, é a área de segurança pública. Ninguém pode permanecer aí, a não ser com o consentimento do comandante. Então, vamos desinfetar dessas áreas, né? Vamos deixar aquele belo Jardim Bulemark aí, em frente ao Forte Apache, em Brasília, que é uma obra-prima, inclusive, reconhecida mundialmente, nos devidos, para não ser uma latrina de pessoas aí que estão um pouco... aquela fedantina. Então, a primeira coisa é desocupa. Sai daí. A segunda coisa, olha, vamos chama assim, uma espécie de emergência, todo mundo para os quartéis. Prontidão. Decreta um estado de prontidão. Né? E aí o pessoal começa a perceber que, se não obedecer, perde a boquinha. Agora, vai haver resistência. Porque a gente não tem os detalhes de o que esses 79 mil que receberam aí auxílio emergencial completamente ilegal. Como é que esse pessoal vai reagir? Porque isso é um crime, além de ser uma desmoralização. Esses 8 mil, que outros dizem que são mais, que se agarraram nas boquinhas aí de funções que não são da especificidade deles, né, de ser militar, mas se meteram aí nos órgãos administrativos do governo. Então, o pessoal vai chiar, mas é óbvio que entre o risco de perder tudo, né, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Então, vão ser medidas lentamente aí sendo implantadas. Mas o que eu acho que está bem claro é que eles não têm mais moeda de troca. Eles foram para um gueto tal que eles vão negociar o quê? É óbvio que o inominável e os filhos queriam criar uma situação para dizer: olha, nós recuamos se nos derem uma anistia, uma garantia que nada vai acontecer. Eles não conseguiram acumular. Não. É a velha frase do Stalin: quantos Panzer vocês têm? Quantos Panzer o Papa tem? E aí, agora é a rendição. Vocês vejam que, por exemplo, o velho da van, que era tão valente, parece que já se rendeu. Sumiu. Os próprios filhos já estão sinalizando, já tem uma certa deserção no Exército. Né? E aí, você vê, eu recebi outro dia um vídeo, desculpa que eu estou falando muito. Imagina.
de um cidadão que dizia o seguinte: porra, capitão, eu perdi minha família, cheguei em casa, minha mulher não quer mais, meus filhos, eu estou um mês aqui na chuva, e isso, aquilo, e o senhor, se quer uma palavra, né? Seus filhos indo ver a Copa. Apostou em cavalo errado. Perdeu, né? Apostou em Pangaré. Perdeu, mané. Não amola. Perdeu maior. Eu concordo totalmente com o Piso e eu acho assim, eu sou mais novo de vocês dois, então eu tenho bem menos experiência de vida, mas eu posso contar o que eu li e o que a gente viu no governo. Tem um coronel muito inteligente no Twitter que se chama Marcelo Pimentel. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele é progressista e ele vive brigando com os militares. Pernambucano, gente finíssima. Mas ele tem uma tese que eu vivo discordando dele, que ele tem a tese do governo militar, do partido militar, que é verdadeira, mas o que eu discordo dele é que ele diz que os militares foram os verdadeiros governantes nos anos do Bolsonaro, que o Bolsonaro, na verdade, teria sido uma marionete desse generalato. Então, eu não consigo concordar com essa tese justamente pelo desfecho da história que a gente está vendo agora. Eu acho que os militares foram para o governo Bolsonaro pela mamata mesmo. E existe um imaginário no meio do caminho, que é o imaginário que vem da ditadura, que vem do tenentismo, que vem de todos os movimentos políticos que nós temos, que é do medo, e que, para o caso do Bolsonaro, ele realmente queria fazer uma autocracia no Brasil. Mas eu acho que os militares eles fizeram uma aliança de conveniências, porque eles estavam meio por fora, teve a questão do Haiti na época de Lula e Dilma, o Lula, na verdade, modernizou o exército, ele nunca deixou os militares à míngua, não. E eles pegaram esses 4 anos para mamar dinheiro público. Essa que é a verdade. E mexendo com coisas perigosas, porque o imaginário da ditadura militar é um treco horroroso. E eles continuam fazendo isso, sobretudo os caras que estão na política. Então, não é que eu não acredite no partido militar, mas acho que as pessoas viram uma hierarquia onde não existe. O Bolsonaro é fruto também da extrema-direita mundial. E a extrema-direita mundial não tem nada a ver com a ditadura brasileira. É outro bicho. É outro bicho. Aliás... É um bicho pior até, porque não é ele não precisa de uma autocracia para se propagar. Ele corrói a democracia por dentro. Então, aí, voltando a essa questão, por exemplo, você serve o seu país, você recebe ou pouco ou muito, você recebe. Você é um militar, perfeito? Perfeito. Você é especialista em logística, perfeito? Bacana, você recebe seu dinheiro. Mas você vai ser ministro numa pocilga com essa extrema direita desorientada, porque você vai ganhar dinheiro. Agora eu pergunto para vocês dois, se vocês votassem no Rio, teriam coragem de eleger esse camarada, essa mesma criatura que matou, que não sabe a diferença entre o Amazonas e o Amapá na sua sigla? Por que ele foi eleito? Quer responder, Piso? Por favor. Olha, eu analiso com um aspecto um pouco mais genérico. Eu diria o seguinte: primeiro, eu acho que a gente tem que pensar e refletir por que é que nesses 13 anos de governo que a esquerda teve, até 14, a gente não conseguiu criar sequer uma divergência, um bloco. Nós não conseguimos. Hoje nós não temos nenhuma interlocução com esse setor que se formou num pseudo-monobloco. Então, quem é que assumiu esse lado? É óbvio que existem divisões dentro do Exército. Né? Eu até vi umas lives com o Pimentel. Existe um pessoal, né, da AMAN, um pessoal mais estrategista, que tem uma visão de médio e longo prazo, que tem uma lógica de preservação e de que as Forças Armadas não podem se expor, não podem atravessar o Rubicão. Esse grupo que veio com o Bolsonaro é o grupo que resistiu à abertura, é o grupo do Silvio Frota. É o grupo das bombas no Rio Centro, é o grupo das bombas na UAB,
É aquele grupo que foi alijado no processo, né, da reabertura política e na nova Constituição. Né? Desde quando o general Pires, eles não tiveram interlocução e ficaram meio que no escaninho. Surgiu a oportunidade e eles retomaram. Então, o que aconteceu? Como a esquerda não tinha ninguém para fazer um contraponto, né, uma terceira via dentro dos quartéis, eles tendo o poder e o orçamento, eles não hegemonizaram a nível de pensamento, mas a nível de atitude, e jogaram um manto sobre todo o Exército. Porque existem muitos oficiais que têm uma visão diferente, que acham que foi um equívoco, que toda essa ocupação está expondo e realimentando e criando questionamentos na sociedade de qual é o verdadeiro papel das Forças Armadas. Quando você coloca um pazuello numa função estratégica, não é da pandemia, e ele foi esse desastre, você exibe um lado que não era interessante para o Exército. Contradiz tudo aquilo que eles querem. Então, eu acho que esse vai ser o jogo agora, né, que eu espero que o ministro, né, que assumiu aí, meio que dando uma no cravo e outra na ferradura, ele consiga criar uma estrada para se locomover e isolando esse pessoal, porque, sem sombra de dúvidas, o país precisa de um exército profissional, precisa de um exército que cumpra suas funções constitucionais e que se mantenha dentro do quadrado dele. E para isso, tem que quebrar essa hegemonia do grupo esse que é intervencionista, golpista, tutelador, né? Que não é essa a função do Exército. Ninguém mais quer isso. Não. Inclusive a nível do exterior. Eles foram tentar bater a porta de tudo que é lado, né? Sim. O próprio Biden mandou o Sullivan aí e diz, fiquem quietos, não queremos nada com vocês.